Olá, turma! Na aula de hoje, 26 de outubro, nós vamos falar sobre Box Model, que na verdade, a gente vai construir layouts de sites, né? Começando mais simples, depois a gente vai evoluindo a partir do CSS, tá? É a forma mais profissional da gente construir esses layouts. Então, o objetivo do Box Model, principalmente, você imagina que é como se você fosse fazer o desenho de uma casa, só que você vai fazer o desenho de um site. E para fazer esse projeto, você tem que saber 4 partes principais para construir qualquer site e para fazer qualquer layout, tá? Primeiro, conteúdo, né, o que você vai colocar no site. E você precisa saber, para você construir as caixinhas, é como você imaginar que você vai construir a casa e cada casa tem um quarto. Quando você não constrói o projeto da casa, você não coloca a metragem, o quarto vai ter 4x4. 4 de largura, 4 de altura. O site é a mesma coisa, você tem que fazer o desenho e aí você vai colocar isso aí no código, tá? Então, esse desenho você vai fazer a partir de altura, largura, né? Margens, bordas e espaçamentos, tá? Altura e largura a gente já viu, a gente já estava fazendo o último exercício, né? A gente construiu 3 caixas, as caixas tinham a mesma largura, elas tinham a mesma margem esquerda e mudava apenas as alturas, tá? O que a gente não colocou nesse último exercício foi borda e espaçamento, não é obrigatório, tá? O que gera a questão do posicionamento é principalmente os tamanhos, tá? Então, você sempre lembra da ideia de um projeto de uma casa, que tem cada quadradinho é um desenho, tá? Então, basicamente aqui, ó, você vai ter nessa caixa branca o conteúdo, tá? Então, cada uma dos box model, a gente faz box model com divs, as divs, tá? São as divisões e os identificadores. Então, essa parte branca seria o conteúdo, que é a parte que é visível para o usuário, você vai ver pelo navegador. As outras, essa parte azul, a verde e a cinza, não é visível, tá? Você pode até colocar cor, mas teoricamente a parte mais importante é o conteúdo, tá? Essa parte azul que você tá vendo ali é o chamado padding. Se você quiser colocar um espaço entre o conteúdo e a borda, tá? Então, por exemplo, eu quero que fique mais centralizado. Eu vou construir a caixa, mas eu não quero que o texto comece lá grudado na borda. Então, eu coloco um padding. Então, esse padding ele vai criar um espaçamento. E esses padding, as bordas, eles têm 4 lados, né? Top, em cima, bottom embaixo, left e right, esquerda e direita, tá? E aí eu posso definir também no meu box model, por exemplo, eu quero colocar um preenchimento, um padding, apenas na parte superior. Eu defino lá, padding de 30 pixels, para que não fique grudado na borda, tá? Ou eu nem quero colocar padding, nem quero colocar borda, isso é opcional, tá? A margem, vocês viram muito na prática a questão da margem left. Eu usei margem left no último exercício para centralizar a página, né? Então, a tela inicial, ela é formada por pixel e eu queria que o site ficasse mais ao meio. Então, eu dei uma margem esquerda, tá? Então, esse aqui, gente, você precisa entender a funcionalidade de cada um desses para na hora de você construir o seu site, tá? Largura, altura, margens, tá? Bordas e o preenchimento, que é o padding, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse box aqui. Criei um identificador chamado box. Coloquei o widget, largura, isso aqui você tem que decorar, tá? Na hora de escrever, gente, não é o edit. Teve gente, por exemplo, teve um aluno que colocou edit com E. Aí ele fica como se fosse, o edit é strong, é coisa negrito. Então, não tem nada a ver. O navegador às vezes interpreta porque ele é inteligente, tá? Widget, coloquei largura de 200 pixels. Altura, edit, de 100, tá? E coloquei uma borda aqui para vocês verem de 5 pixels. Ó, aqui eu já configurei a largura da borda. Coloquei que a borda é sólida. Posso colocar, por exemplo, que é pontilhada. E já coloquei uma cor de borda, tá?
E eu coloquei um padding de 10 pixels. Então, significa o quê? Qualquer conteúdo que eu escrever, um poema, entre o conteúdo e a borda vai ter um espaçamento de 10 pixels, tá? E ao redor da caixa vai ter uma borda de cor sólida de 5 pixels. E coloquei um plano de fundo. Isso aqui é o CSS, essa caixa azul toda é o CSS. E lá no HTML eu defini a div com identificador box, essa caixinha verde, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Vou bem abrir aqui o Coda. Esse exemplo aqui, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês. Foi o exemplo da última aula. Então, eu tenho aqui, ó, 3 caixinhas, tá? Com largura e altura e margem. Ele não tem borda, ó, tá vendo essa primeira caixinha? Nenhum deles tem borda e nenhum deles tem padding. Eu vou adicionar borda e padding nessa primeira caixinha, nessa primeira div, para vocês virem, ó, que tem um erro de faltando ponto e vírgula, né? Vou colocar aqui, ó, uma borda de 5 pixels na primeira div, só para vocês verem na prática. Uma borda sólida. E a cor dele, eu vou colocar a cor C. Isso aqui é a mesma coisa, tá, gente? De eu colocar, isso aqui é a cor resumida, 6 vezes, tá? Aí, como ele se repete, eu coloquei resumido. Ponto e vírgula. E vou adicionar um padding aqui. De 10 pixels, para vocês verem na prática o que vai acontecer. Vou salvar. Vamos visualizar aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo a diferença? Ele criou uma bordinha aqui, ó, né? Cinza. Vou colocar aqui o conteúdo para vocês, não coloquei conteúdo. No exercício de vocês era uma imagem, né? Conteúdo. Só para vocês verem como é que ele vai posicionar o conteúdo. Ó, vocês viram? Tem um espaçamento aqui, ó, entre o conteúdo e a borda. Esse aqui é o padding de 10 pixels, tá? Vocês estão vendo aqui o que aconteceu, ó? Como eu adicionei borda e padding, eles têm, vocês lembram que as divs têm as mesmas larguras, só que essa primeira ficou maior. Por quê? Porque somou. Vocês imaginam, ó. Foi adicionado 5 pixels em cima, 5 pixels do lado, dos dois lados embaixo. Então, adicionou mais 20 pixels na largura e na altura. Mais 10 na largura, mais 10 na altura. Aqui, ó, sobrou. E aí, mais o padding. Então, adicionou mais 10 aqui em cima e embaixo e dos dois lados. Por isso que a caixa ficou diferente. Por que tem que ser desenhado? Porque cada medida tem que ser desenhado, porque depois desconfigura e você não sabe o que aconteceu, tá? E isso aqui a gente está, por enquanto, colocando apenas um do lado do outro. Então, ó, isso acontece por quê? Porque é somado, tá? Ó, então, nesse box aqui do slide, ele era 200 por 100. Só que aí eu adicionei um padding de 10 e adicionei uma borda de 5. Então, a esses 200 e a esses 100 vai ser adicionado os 10 do padding e os 5 da borda. Então, na verdade, vai ficar muito maior, tá? Então, por exemplo, ó, a largura inicial era 200 pixels. Só que eu coloquei largura, tá? Altura de cima para baixo, largura direita para esquerda, tá? Então, nessa largura eu coloquei borda de 5 pixels. Então, tem mais 5 do lado direito e mais 5 do lado esquerdo. Então, vai dar 10. Então, é 200 mais 10. E eu coloquei um padding. O padding tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, somou mais 20. Então, a largura final, em vez de ser 200, ficou 230. Tá? Por isso que deu essa diferença. Mas no CSS, a mesma coisa aconteceu com a altura, tá? E eu declarei a altura como 100, só que como eu coloquei borda e padding, ficou 130, tá?
E aí, como é que a gente resolve isso? A gente coloca lá no CSS uma opção que chama Box Sizing, tamanho do box, tá? 2 pontos, border box. Aí esse aqui, o que ele vai fazer? Se você colocou que a largura é 200, ele vai ficar com largura 200. Só que se você colocar paging border, ele vai diminuir, tá? Então, o que vai acontecer? Em vez de ser 200, como tem mais a largura do paging e da borda, vai ficar 170 e não 200. E a altura, em vez de ser 100, vai ficar 70. Ele diminui, mas ele mantém a largura e a altura. Isso aqui facilita muito para não dar aquele erro de ficar sobrando do lado, tá? Vamos voltar aqui o Coda. Até então, aqui os nossos box estão um embaixo do outro. E se eu quiser colocar um do lado do outro? Eu quero que esse azul aqui se divida em duas. Na avaliação de vocês, vocês vão ter que fazer isso em algum box, em alguns, né? Então, vamos aprender a colocar, a dividir as caixinhas, tá? Então, por exemplo, ó, esse div 3 aqui, eu quero dividir ela em 2 pedaços, tá? Então, eu vou criar 2 novas divs aqui dentro. Ela é uma só que ela vai estar dividida em 2, tá? Vou criar uma div aqui, que eu vou chamar de esquerda, igual, falei que o vídeo era 10 minutos, vai ficar muito maior que isso. Esquerda, vou fechar aqui a div. Agora, o objetivo é pegar uma div e transformar ela em 2, tá? E vou criar uma outra div aqui que eu vou chamar de direita. Só div, tá bom. Vou fechar a div. Pronto, ó. Então, aqui, ó, dentro da div 3, eu construí mais 2. Uma que eu chamei de esquerda e uma que eu chamei de direita. Então, qual que é o objetivo? É pegar essas 2 divs e colocar ela uma do lado da outra dentro da div 3. Eu vou criar como se fosse uma repartição dentro dessa daqui. Vocês vão ver que quando a gente for criar layout, geralmente o layout do site são várias caixinhas, né? Uma em cima, uma embaixo, uma do lado da outra. Por isso que isso aqui é uma construção, tá? Então, o que eu vou mudar no meu CSS? Ó, a minha div 3 tem 100 de altura, então as outras 2 divs vão continuar com 100, tá? E ela tem 650 de largura. Se eu quero ter 2 dentro dessa daqui, se a caixa tem 100, é uma gaveta, né? Se tem uma gaveta de 650, não vai caber mais 2 de 650. Eu vou ter que dividir a largura entre as 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, a div direita, a div esquerda. Vou colocar widget de 450. E a outra eu vou colocar de 200, que aí a soma das duas dá 650. Então, vai caber. Direita. Widget. 200 pixels. Eu preciso colocar margem esquerda? Não preciso, tá, gente? Porque essa caixinha aqui que tá com as outras 2 já tem uma margem esquerda, então vai ficar centralizado, tá? Eu vou definir a altura das 2, que elas poderiam ser menor, tá? Essa daqui, a caixinha mãe div 3 tem 100. Então, eu vou falar que essas que estão dentro dela também tem a mesma 100 pixels. E a direita também tem 100. Vão ter a mesma altura. Opa! Também tem 100.
Ok. Vou colocar, vamos só testar, ver como é que tá ficando. Aqui a div esquerda eu vou escrever um texto esquerdo. E aqui na div direita eu vou colocar direito. Vamos visualizar como é que tá ficando. Preview. Ó. Esquerdo, direito. Vocês estão vendo que ainda tá embaixo? Então ela ainda não configurou, ó. Ela criou aqui, uma tá azul, esquerda e outra direita. Eu quero que fique uma do lado da outra. Vamos voltar aqui. Então eu vou colocar, ó, que essa esquerda aqui vai flutuar, tem uma opção que chama-se float. Vai flutuar para a esquerda, left. E essa outra aqui vai flutuar, float, para a direita, que é o right. Right. Vou colocar uma corzinha, vou tirar a cor de fundo dessa daqui, ó, que é a mãe. E vou deixar as cores de fundo na direita e na esquerda. Vou colocar uma cor de fundo na esquerda pra gente ver aqui a diferença. Round. Color. Vou colocar aqui vermelho. E nessa daqui eu vou colocar... Ops, escrevendo errado. Ground. Digitando celular é difícil. Color. Vou colocar verde. Pronto, vamos visualizar. Agora como é que tá ficando. Esquerdo. Ah, não pegou o verde. Tem um erro de digitação, gente, ó. O direito não ficou verde. Peraí, o que foi que eu digitei errado? Vamos lá. Vamos caçar R-I... Aqui é G-H-T. Tem um erro aqui de digitação. Ver se tem mais algum erro. Vamos ver se era só esse erro. Ele não pegou o CSS porque tinha um erro de digitação. Ó, pronto. Vocês viram? Aquele erro lá onde estava escrito direita, que é right, estava errado. Então, o que eu fiz? Essa div esquerda e direita, eu criei uma e coloquei as duas dentro, tá? E aí, quando eu fizer isso, na avaliação de vocês vão fazer isso várias vezes, tá? Vão subdividir as caixas. Você tem que respeitar os tamanhos. Então, a somatória do esquerdo com o direito é o total da div 3, tá? Aqui são 3 divs. Uma, essa cinza, div 1, conteúdo div 2, e essa div 3 era o rodapé. Então, eu peguei essa, e aí nesse tamanho eu dividi em duas. Então, a soma da esquerda com a direita dá o total da div 3, tá? Eu vou gravar outro vídeo aula falando sobre avaliação, ó. Tá vendo? Ó, div 3, dentro da div 3 eu tenho outras div, a esquerda e a direita. E a soma dessas duas é o tamanho dessa aqui. Tem que bater igual, tá? Ó, a div 3 tem 650 de altura, então a esquerda tem 450 mais 200, que dá 650, tá? Aí eu quero diminuir, ó. Vou diminuir essas aqui, ó, só de baixo pra vocês verem o que vai acontecer. Só a altura. Ele já vai dar um pequeno errinho aqui. Ó, vocês viram? Ficou como se tivesse quebrado. Faltando um pedaço. Às vezes, se for proposital, tudo bem. Mas aqui é porque a altura não estava igual. E geralmente, você encaixa ele certinho.
Então, aqui a altura 100, igual a mãe. Espero que vocês tenham entendido, gente. Eu vou postar vídeo aula sobre avaliação e na próxima segunda-feira, que é feriado também, na próxima aula a gente faz um encontro ao vivo. Vou olhar aqui no calendário direitinho que dia que vai ser esse encontro.